13 Viver em Outro Mundo Capítulo 231 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Embora os fantasmas virtuosos cor de sangue não pudessem falar, eles ainda podiam entender as palavras de Zhao-Ai. Sendo assim, Zhao-Ai levou alguns dias para ensiná-los maneiras simples de lhe passar informações, como mudar sua postura em voo e através dos sons que eles fizessem. Como se seguissem um índice de voo, a execução de vários giros no ar informaria o número de pessoas, enquanto por meio de alguns gritos, informaria o número de cavaleiros, e assim por diante. No final, esses fantasmas virtuosos cor de sangue podiam atuar como os mais simples batedores aéreos. Zhao-Ai observou atentamente a águia cor de sangue até que ela voou para longe. Depois ele se virou para Laura e disse: "A área leste teve um problema. Há 1000 cavaleiros se aproximando de nós, e eles não são homens-fera." Laura ficou boquiaberta e sua pele mudou quando ela disse: "Eu entendo que os guardas Benil deixariam as muralhas da fortaleza da parede de ferro a cada 2 semanas para patrulhar a área. Parece que tivemos a infelicidade de ter cruzado com eles hoje." Zhao-Ai franziu a testa e perguntou: "Então o que devemos fazer? Devemos voltar para o espaço e nos esconder?" Laura sacudiu a cabeça. "Nós não devemos fazer isso. Nós podemos apenas lhes dar algum dinheiro e deixá-los ir. Afinal, todo mundo está ciente de que os homens-fera compram comida aqui. Além disso, o Ducado de Purcell também espera que todos possam ir e vender comida para os homens-fera. Para os homens-fera, desde que eles tenham comida e bebida, eles não se moverão. O principal objetivo da patrulha da cavalaria é verificar se algumas das tribos de homens-fera se aventuraram por aqui." Zhao-Ai assentiu. "Como você tem experiência com esse tipo de coisa, quanto você acha que devemos pagar para cruzar a fronteira com sucesso?" Laura sorriu fracamente. "Para isso, temo que precisaremos pagar 1000 moedas de ouro. Além disso, não posso simplesmente ir lá e pagar sozinha. É melhor pedir para o vovô Green fazer isso. Afinal de contas, ele é um especialista do 8º nível, então aqueles cavaleiros não dificultarão as coisas para ele. Se eu for e eles virem que eu sou uma mulher, então eles tornarão as coisas difíceis para mim." A complexão de Zhao-Ai mudou. "Como assim? Eles se atrevem a ser tão rudes?" Laura forçou um sorriso e disse: "Não se esqueça, se eles realmente querem ser indelicados conosco, então eles poderiam apenas nos matar. Assim, eles poderiam apenas explicar que fomos mortos pelos homens-fera. Este lugar não está muito longe da pradaria dos homens-fera, nem é uma parte da fortaleza da parede de ferro. Esses guardas de elite Benil poderiam facilmente se tornar ladrões aqui." Zhao-Ai suspirou. "O Grão-Duque não tem controle sobre isso." Laura sorriu. "Controle? Como ele poderia controlá-los? Os soldados aqui na fortaleza da parede de ferro devem manter sua selvageria desde que eles estão situados na fronteira adjacente à pradaria dos homens-fera. Este é um local com falta de commodities. Adicionando o fato de que eles têm estado aqui há alguns anos, seus corações provavelmente estão fracos e eles precisam de uma maneira de desabafar. Portanto, mesmo que eles vejam isso, este assunto se tornou algo que aqueles que estão no poder fariam uma vista grossa. Como eu estava dizendo, um mercante querendo fazer negócios aqui na pradaria dos homens-fera, sendo bem honesta, eles iriam contrabandear, já que eles estão apoiando o inimigo. Isso é ilegal. Por isso mesmo que, caso os soldados os matem, ninguém diria nada." Zhao-Ai assentiu com a cabeça e ele se moveu para o espaço. Ele então foi para a fortaleza da Montanha de Ferro e chamou por Gren e explicou o assunto para ele. Ele então pegou uma bolsa comum e colocou 1000 moedas de ouro e deu a Gren. Então ele apareceu com Gren na carruagem. Zhao-Ai soltou um cavalo perseguição de vento e deixou que Gren montasse nele, mas o comboio não parou e seguiu em frente. Ele sabia que não podia se mover mais rápido do que os guardas de elite Benil. Este lugar era aberto demais e os guardas de elite Benil não estavam muito longe. Logo eles estariam se aproximando deles. Com certeza, em menos de uma hora, deu para ouvir um leve estrondo vindo do leste. Soldados experientes saberiam que esta era uma brigada de cavaleiros em ação. Zhao-Ai e os outros viraram a cabeça para dar uma olhada e viram um time de 1000 cavaleiros vindo da área leste em um ritmo acelerado. O comboio de Zhao-Ai parou imediatamente. No entanto, eles não se moviam normalmente como um comboio, mas sim numa formação circular, mas isso era irrelevante. Laura e as outras 2 senhoritas não saíram.
Aquelas 3 eram belezas raras. Se elas saíssem, então, poderiam atrair a atenção daqueles cavaleiros e isso acabaria causando problemas. Zhao Ai tinha ouvido falar de algumas histórias da terra. Quando os soldados do exército estavam servindo por 3 anos e de repente viram Diao Shan, eles competiram para conquistá-la. Esses cavaleiros podem ter ficado estacionados lá por mais de 3 anos. Se eles vissem Laura e as outras 2 senhoritas, então, embora a força delas não pudesse corresponder a Diao Shan, seria difícil dizer se isso seria o suficiente para atrapalhar a viagem deles à pradaria dos Homens-Fera. Deixando a carruagem, Zhao Ai se moveu lentamente para a frente do comboio e silenciosamente ficou ali. Ele usava o robe de mago negro e segurava seu cajado fantasma a fim de blefar para a cavalaria. Gren estava ao lado da carruagem. Ele não colocou sua armadura de corpo inteiro e, em vez disso, usava roupas simples de guerreiro. Nenhuma máscara enfeitava seu rosto e seu cabelo estava bem penteado. Com sua espada do vento espiritual em sua cintura, ele parecia o típico guerreiro especialista. Zhao Ai queria esse tipo de maneira imponente, pois seria impossível para a fortaleza da parede de ferro conhecer Gren. Sua maneira imponente faria com que aqueles que não sabiam de sua linha de fundo não agissem de maneira irracional em relação a eles, do contrário eles iriam lutar. Zhao Ai não tinha medo desses cavaleiros, mas ele não queria entrar em conflito com eles. Não importa o que, Ivan ainda tinha sido bom para eles. Logo a equipe de cavalaria chegou na frente de Zhao Ai. Eles estavam a cerca de 100 metros de distância deles e não atacaram. Eles pararam e preferiram ficar avaliando Zhao Ai. Zhao Ai também avaliou essas pessoas. Eles estavam montados em bestas mágicas do 3º nível, o cavalo de fogo. Estes cavalos de fogo usavam armaduras pesadas e aqueles sobre eles usavam equipamentos pesados de cavaleiros. O capacete na cabeça deles tinha 2 chifres de touro e uma máscara de ferro revestia o capacete que não foi abaixado. Embora aqueles cavaleiros tivessem viajado por um longo tempo, não importa se foram homens ou cavalos, nenhum parecia cansado. Embora a armadura de corpo inteiro não parecesse limpa e houvesse mesmo algumas partes danificadas, isso não afetou sua maneira imponente. Os corpos daqueles soldados emitiam uma atmosfera imponente com uma grande quantidade de pressão. Zhao Ai sentiu a intenção assassina em volta deles e sabia que era a intenção de matar liberada por soldados que tinham experimentado muitas batalhas de vida e morte. Liderando a cavalaria estava um homem barbudo com um corpo enorme. Seu rosto tinha uma cicatriz que o tornava medonho de se olhar, e ele olhou friamente para Zhao Ai e companhia. Zhao Ai não disse nada e, em vez disso, acenou com a mão para Gren. Saudando, Gren montou em seu cavalo e foi na direção da equipe de cavaleiros. A cerca de 20 metros da cavalaria, Gren os saudou e disse: "Todos os cavalheiros militares, por favor. Minha família sabe que todo mundo fez um grande trabalho patriótico. Esse pequeno oferece um presente escasso e o convida a rir." Depois que ele disse essas palavras, ele pegou a bolsa cheia com 1000 moedas de ouro e a sacudiu. Gren não fez isso para insultá-los. Como um grupo de patrulha eles haviam experimentado muito isso. Uma vez que eles viram a bolsa sendo balançada e ouviram o som, eles souberam que ela estava cheia de moedas de ouro ou de prata. Enquanto eles colocassem a mão nessa bolsa, eles saberiam quanto tinha dentro dela. Dessa forma, Gren sacudiu a bolsa para que eles soubessem que continha moedas de ouro. O capitão da cavalaria ouviu o som e obviamente sabia que a bolsa continha moedas de ouro. Seus olhos ficaram mais animados. Olhando para Gren, ele disse: "Ah, então seu mestre entende as regras. No entanto, é preciso fazer uma verificação de rotina." A expressão de Gren mudou. Ele ouviu o que Laura disse. Enquanto eles pagassem algum dinheiro, a cavalaria não iria os inspecionar. Mas por que eles agora querem fazer uma inspeção? Eles estavam tentando encontrar algum tipo de falha. Enquanto pensava nesses assuntos, Gren não pôde deixar de mudar sua expressão para uma expressão fria. Endireitando o corpo e com os olhos brilhando, ele olhou para o capitão da cavalaria e disse: "Ah, então o capitão militar fará uma coisa dessas? Isso provavelmente é irregular, certo?" A voz de Gren não era alta, mas aqueles cavaleiros ainda a ouviam claramente. Com a adição da maneira imponente de Gren, suas palavras e sua mudança de expressão o transformaram de um homem comum para uma pessoa com a aura de um especialista do 8º nível que exalava um poderoso ímpeto. Isso fez com que a aparência do capitão da cavalaria mudasse.
O capitão da cavalaria ainda era um cavaleiro do 6º nível. Desde que ele não sentiu a força de Gren mais cedo, ele tentou falar dessa maneira para testá-lo. Inesperadamente, eles descobriram que Gren era um especialista do 8º nível. Além disso, ele não era comum. Gren exalava uma aura militarista grossa que fazia o capitão da cavalaria entender que a outra parte não era afável. Este era um grupo que não poderia ser incomodado. Ele imediatamente disse: estou apenas contando uma piada para você, senhor. Como o senhor conhece as regras, então, naturalmente o senhor pode passar. Quando Gren ouviu o capitão da cavalaria, sua maneira imponente desapareceu instantaneamente. Ele mostrou um leve sorriso ao capitão da cavalaria e disse: vou agradecer ao capitão militar. Depois de dizer essas palavras, ele se abaixou e colocou a bolsa no chão. Ele então virou o cavalo e voltou para a carruagem de Zawai. Zawai esperou que Gren chegasse na carruagem antes de acenar com a mão. Então, a carruagem começou lentamente a se mover para as profundezas da pradaria dos Homens-Fera. O capitão da cavalaria não se moveu para pegar a bolsa de imediato e, em vez disso, olhou pensativo para a carruagem. Um cavaleiro montado ao lado do capitão da cavalaria perguntou: capitão, o que aconteceu? Quando ele se recuperou, o capitão da cavalaria olhou para o cavaleiro e disse: nada, acabei de me lembrar de algo. Algum tempo atrás, uma notícia se espalhou da cidade casa. Durante a crise, nossa família Purcell foi ajudada por um mago negro. Esse mago tinha um guerreiro do 8º nível seguindo, certo? O capitão da cavalaria também era um membro da família Purcell, então ele disse nossa família Purcell. Depois de ouvir o que o capitão da cavalaria disse, o cavaleiro ficou boquiaberto por um momento. Capitão, o que você quer dizer? Aquele mago na caravana foi o que ajudou a família Purcell a resolver a crise. Assentindo, o capitão da cavalaria disse: 8º nível. Bem, não pense muito sobre isso. Vá e pegue o dinheiro. O cavaleiro assentiu de imediato e pediu ao cavalo para avançar. Ele circulou a bolsa e depois desceu do cavalo para examiná-la. Uma vez que a bolsa estava em suas mãos, ele retornou para o lado do capitão da cavalaria e relatou: capitão, deve ter 1000 moedas de ouro. Ele balançou a cabeça e se virou, então gritou alto: irmãos, esta viagem não foi em vão. Quando voltarmos, vamos tirar o dia de folga e todos podem se divertir um pouco. Os cavaleiros aplaudiram ruidosamente. Cortando o lado do cavalo, o capitão da cavalaria avançou e todos seguiram atrás. Viver em Outro Mundo capítulo 232. Foi só quando a sombra da cavalaria sumiu que Laura e as outras duas saíram da carruagem. Eles observaram a cavalaria, então Laura se virou para Gren e disse: vovô Gren, se não fosse por sua atitude inabalável, eu temo que aqueles companheiros não teriam nos deixado livre facilmente. Isso foi realmente arriscado. Gren sorriu fracamente. Está tudo bem. Já vi muitas situações assim antes. Eles estavam apenas atuando, então não foi nada demais. Laura sorriu. Ao entrar na pradaria dos Homens-Fera, tais situações serão frequentemente encontradas. Os próprios Homens-Fera, por outro lado, só pegariam a comida se quisessem roubar. Está a regra não escrita na pradaria dos Homens-Fera. Eles ainda esperam que as pessoas tragam comida no futuro. Além disso, aos olhos dos Homens-Fera, os humanos se parecem quase idênticos. Com isso, vovô Gren não terá que se preocupar se alguma coisa acontecer e pode permanecer nas Terras Negras. Gren sorriu e disse: não tem muito o que fazer nas Terras Negras neste momento. Atualmente, tudo o que precisa ser preparado para o inverno já foi preparado. Além disso, como está lá, então não tenho nada para fazer. Por enquanto, eu vou com vocês. Se houver algum problema, eu vou sair e me mover para resolvê-lo. Laura riu. Tudo bem. O cenário aqui não é grande coisa. Ele não é tão bom quanto o do espaço e até um pouco entediante. Gren riu. A grama dentro do espaço é mais alta do que as daqui. Certamente, é muito mais atraente lá do que aqui, mas também parece muito rígido. Por outro lado, a pradaria dos Homens-Fera terá muita mudança ao longo do caminho. Laura sorriu. Como Gren havia dito, no espaço, não importava se era fazenda ou rancho, não tinha muita diferença. Tudo lá foi digitalizado. A grama seria tão curta quanto qualquer outra coisa e até as pequenas folhas seriam exatamente iguais. Realmente não houve mudanças. De repente, naquele momento, Gren viu alguns arbustos com um aglomerado de florzinhas.
Ele não pôde deixar de ficar de boca aberta. Depois sorriu ao acertar o cavalo em um galope. Saltando do cavalo, ele pegou sua espada do vento espiritual e retirou vários cachos de suas raízes. Observando as ações de Green, Zhao Ai ficou surpreso. Um momento depois, ele entendeu o que Green pretendia. Com certeza, depois que Green removeu as florzinhas do solo e retornou para a carruagem, ele as deu a Zhao Ai e disse: Jovem mestre, este é um tipo de flor muito comum aqui na pradaria dos Homens-Fera, a grama estelar. Esta grama estelar é única na pradaria dos Homens-Fera e é uma erva medicinal hemostática comum. O Homem-Fera comum pegará esta grama e a colocará para secá-la, depois a usaria em ferimentos para parar o sangramento. É uma erva muito eficaz. Zhao Ai olhou para o aglomerado de florzinhas nas mãos. A planta inteira tinha apenas a 30 centímetros de comprimentos e não parecia muito extraordinária. Flores floresciam no topo da grama e a flor tinha um total de 5 pétalas, que se espalhavam, assemelhando-se a uma pequena estrela. Zhao Ai deslocou sua mão e colocou as flores no espaço. O espaço imediatamente avisou com um tom: descoberta de nova planta. Identificando planta. A planta é uma erva hemostática. Planta tem habilidade hemostática e forte vitalidade. Avaliando o nível. Planta de nível 5. A planta é sazonal e tem um prazo de maturação de 10 horas. Digitalizando planta. A planta agora pode ser comprada na loja espacial. Zhao Ai assentiu. Virando-se, ele viu que Laura e os outros estavam olhando para ele. Ele não pôde deixar de franzir a testa ao dizer: não é nada. O espaço avaliou a planta sendo de nível 5 e tem um tempo de maturação de 10 horas. Enquanto Gren e os outros sentiam algum pesar, eles não esperavam muito. Se um tipo de grama comum pudesse melhorar o espaço, então o espaço não estaria apenas no nível 21 até agora. Os olhos de Laura brilharam quando ela olhou em volta como se estivesse procurando alguma coisa. Zhao Ai deu um leve sorriso. Essa foi a primeira vez que Laura tinha encontrado tal situação, então ela se sentiu muito curiosa e foi em frente. Nie também estava curiosa. No entanto, ela não estava muito curiosa com as plantas, mas sim com as bestas mágicas. Se comparada com Laura, Mega estava muito mais calma. Ela já havia experimentado o espaço subir de nível. Se o espaço não aumentasse de nível desta vez, então não havia nada para o ser feliz sobre. Entretanto, este foi um bom começo. Estas plantas iriam acumular lentamente a experiência necessária após serem avaliados pelo espaço. Uma vez que eles haviam acabado de entrar na pradaria dos Homens-Fera e já tinham encontrado uma planta, isso poderia ser considerado um bom começo. Gren observou Laura e sorriu ao dizer: na verdade, há muitas plantas na pradaria dos Homens-Fera. Não somos Homens-Fera, então não poderemos percebê-las facilmente. Eu ouvi dizer que na pradaria dos Homens-Fera, a grama em si é dividida em diferentes tipos. Tem a grama em que pode alimentar o gado, a grama que pode alimentar as ovelhas e grama que pode alimentar os cavalos. Quando falamos sobre a nossa compreensão das pradarias, não podemos nos comparar com aqueles Homens-Fera. Laura sorriu. Isso é natural. Os Homens-Fera têm vivido aqui por gerações, e a pradaria dos Homens-Fera é a sua casa. Eles naturalmente entenderiam melhor, mas, desde que possamos comprar um Homem-Fera escravo, esse problema pode ser resolvido. Gren assentiu em aprovação ao que Laura disse. Pode-se dizer que o grupo com o mais profundo entendimento da pradaria não seria um membro de uma tribo de guerra, mas sim um escravo. Os escravos da pradaria não eram como os escravos humanos que haviam sido marcados propriamente dito. Os escravos na pradaria eram apenas uma sub-raça étnica. Os Homens-Fera poderiam facilmente reconhecer um escravo, então eles não precisavam ser marcados. Além disso, os escravos na pradaria tinham muito mais liberdade do que os escravos humanos, e eles dependiam de algumas tribos de guerra para sobreviver. Neste lugar, eles iriam se reunir e trabalhar para as tribos de guerra. Devido a isso, a compreensão dos escravos da pradaria era bastante alta. Eles sabiam qual grama seria melhor, onde a água boa poderia ser encontrada e onde as bestas mágicas vagavam. Os escravos tinham seu próprio motivo para existir. Com relação aos Homens-Fera, as bestas mágicas abrangiam tudo. Não importa quão formidável fosse uma tribo de guerra de Homens-Fera, ainda assim seriam avaliados com quantas bestas mágicas eles tinham. Entretanto, as bestas mágicas foram treinadas e criadas pelos escravos. Enquanto os escravos criassem bem as bestas mágicas, os Homens-Fera os recompensariam por isso.
Com isso, os escravos trabalhavam muito duro. Devido a isso, enquanto Zhao Ai comprasse alguns escravos homens-fera, eles teriam uma melhor compreensão da flora dentro da pradaria. De fato, muitos homens-fera não perceberam quão importante era esse conhecimento. Embora o Homem-Fera tivesse o seu próprio sistema de escrita, eles não tinham nenhum registro desses aspectos. Aqui na pradaria dos Homens-Fera, a maioria das raças étnicas não tinham sua própria tribo de escravos devido à sua baixa força de batalha. Se eles tivessem muitos escravos, então seriam apenas arrebatados por aquelas tribos de guerra. Se eles não tivessem nada bom, então, isso levaria a um abate. Esta era uma ocorrência comum na pradaria. Haviam muitas raças étnicas que, por causa de suas enormes propriedades, mas serem incapazes de protegê-las, foram eliminados pelas tribos de guerra. Depois, eles seriam convertidos apenas para tribos escravas. Esta era a lei da sobrevivência aqui na pradaria. Green assentiu com a cabeça e disse: comprar escravos é uma obrigação. Mas não se preocupe muito com isso. Devemos nos mover devagar. Primeiro, precisaremos dar uma olhada na situação aqui na pradaria dos Homens-Fera. Laura assentiu com a cabeça e disse: eu entendo isso, já que Ata relatou muito disso para mim antes. Infelizmente, as informações coletadas não são muito abrangentes, então nosso entendimento ainda é limitado. Green assentiu e olhou em volta. Ele não viu vestígios de uma tribo, então virou a cabeça para Zhao Ai e disse: jovem mestre, precisamos nos mover um pouco mais rápido. Os soldados da cavalaria da Fortaleza da Parede de Ferro aparecem e desaparecem nessa área com frequência, então os Homens-Fera não vêm por aqui. Nós precisamos encontrar uma tribo dos Homens-Fera o mais rápido possível. Buscar abrigo para a noite com eles seria melhor. Zhao Ai assentiu: tudo bem. Se encontrarmos uma tribo, também podemos fazer algumas transações com eles. Ah, eu quero ver que tipo de Homem-Fera nós encontraremos. Laura também sorriu. Os Homens-Fera raramente entravam nos assentamentos humanos, de modo que as pessoas locais que moravam em algumas áreas pequenas não seriam capazes de ver Homens-Fera em todas as suas vidas. Como eles precisavam se apressar, eles aumentaram ligeiramente a velocidade. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar ninguém neste dia. Porém, isso era normal, já que a pradaria dos Homens-Fera era muito grande. Além disso, eles estavam na zona intermediária entre os humanos e os Homens-Fera. Este lugar seria escassamente povoado. A noite chegou e eles ainda não encontraram nenhum Homem-Fera. Eles voltaram para dentro do espaço e passaram a noite lá. A noite passou sem qualquer discussão. Na manhã seguinte, Zhao Ai e os outros continuaram a se aventurar mais profundamente na pradaria dos Homens-Fera. Zhao Ai queria ir com calma, então eles se moveram calmamente. No caminho, eles estavam observando os arredores e também estavam reunindo e desenterrando muitos tipos de gramas e flores e os colocando no espaço. Infelizmente, a maioria das plantas que encontraram eram comuns. Embora algumas tenham sido coletadas pelo espaço, elas não deram muita experiência. Como o espaço estava agora no nível 21, o aumento de nível se tornou mais difícil. Contudo, Zhao Ai não desistiu. Ele entendeu a realidade do assunto e só podia fazer as coisas devagar. Se preocupar com isso seria inútil. Para realmente entender, apenas o próprio pântano do cadáver apodrecido tinha uma variedade maior de plantas quando comparado com a pradaria dos Homens-Fera. No entanto, o pântano do cadáver apodrecido era perigoso. Se ele permitisse que Zhao e Cairo revistassem em conjunto e os especialistas do pântano do cadáver apodrecido soubessem disso, eles não seriam amigáveis. No momento, Zhao Ai estava se concentrando na pradaria dos Homens-Fera. Durante a metade daquele dia, Zhao Ai foi chamado por uma águia cor de sangue. Zhao Ai olhou para cima e viu a águia cor de sangue circulando o ar, dando gritos de vez em quando. Zhao Ai observou por um tempo, depois ele se virou para Laura e disse: não muito longe de nós tem uma pequena tribo com algumas centenas de pessoas. Chegaremos lá ao anoitecer, então poderemos descansar. Laura não se opôs. Em vez disso, ela assentiu com a cabeça e disse: tudo bem, mas devemos ter cuidado. Os Homens-Fera podem se tornar ladrões. Pelo que vejo, devemos chamar mais alguns mortos-vivos para que os Homens-Fera não façam nada irracional. Sorrindo, Zhao Ai disse: não esqueça que eu sou atualmente um mago. Eu acredito que os Homens-Fera não nos incomodariam tão casualmente, então fique à vontade.
Enquanto falava, sua velocidade foi aumentada. 3 horas depois, Zhao A estava em cima de sua carruagem. Ele viu uma bandeira tremular um pouco e sabia que aquele era o lugar. Viver em Outro Mundo capítulo 233. A bandeira multicolorida era um sinal de uma tribo de homens-fera. Qualquer tribo de homem-fera, independentemente de serem grandes ou pequenas, sempre penduraria uma bandeira multicolorida de sua tribo. Estas bandeiras multicoloridas, no que diz respeito aos homens-fera, significava estabilidade, grande sorte e boa fortuna. Bandeiras multicoloridas, aos olhos dos homens-fera, eram arco-íris. Os arco-íris surgiam depois da chuva e a chuva era muito importante para os homens-fera. A chuva poderia tornar os rios maiores, então haveria mais água disponível. A chuva poderia tornar a pradaria mais exuberante, permitindo que suas bestas mágicas se tornassem mais robustas e fortes, aumentando sua força. Assim sendo, todas as tribos de homens-fera pendurariam uma bandeira multicolorida. Na pradaria, desde que alguém veja uma bandeira multicolorida, eles saberiam que havia uma tribo próxima. Isso era um conhecimento comum na pradaria. Zhao Ai leu essas informações diversas em algum lugar. Foi assim que ele soube disso. Zhao Ai expirou, sentou-se apressadamente, se virou para Laura e os outros na carruagem e disse: "Vi uma bandeira multicolorida." Laura entendeu claramente o que Zhao Ai queria dizer. Ela imediatamente saiu da carruagem para checar e ver o que Zhao Ai estava olhando. Uma bandeira multicolorida apareceu em sua linha de visão. Laura inspirou. Finalmente, nós encontramos uma tribo de homens-fera. Tudo bem, podemos ser capazes de beber vinho à noite e comer argali assado. Zhao Ai riu. Para ser honesto, nesta vasta pradaria eles não pensaram que não seriam capazes de encontrar nenhum habitante depois de procurar por um dia inteiro. Agora que de repente encontraram uma bandeira multicolorida, isso assustou seus corações. Era como quando as pessoas que viviam na escuridão, de repente vissem um lampejo de luz. Em pouco tempo, Zhao Ai e os outros viram uma tenda. A tenda exalava uma sensação alegre e uma bandeira foi colocada no topo daquela tenda. Pintado na bandeira tinha um pequeno porco adorável. Zhao Ai piscou os olhos para se certificar de que ele não viu errado. Ele realmente viu um pequeno porco adorável na bandeira. Perplexo, ele se virou para Laura e perguntou: "Laura, que tribo é essa?" Laura também viu a imagem do pequeno porco na bandeira acima da tenda. Ela não pôde deixar de sorrir quando disse: "Você está vendo o porquinho na bandeira? A barriga do porco é um pouco grande, certo? Esta tribo de homens-fera é um ramo da raça étnica do porco, a tribo do porco de barriga grande. Eles não são especialmente altos, eles têm apenas cerca de 2 metros de altura. Entre os homens-fera, eles são muito pequenos, mas suas barrigas são realmente grandes e permanentemente expostas. Não subestime suas barrigas grandes, é a sua parte mais tenaz. Essa tribo faz parte de uma raça étnica cuja habilidade de combate não é muito forte, mas eles têm uma capacidade única: a água que bebem pode ser armazenada em suas barrigas. Eles podem usar essa água para lançar uma corrente ou usá-la como uma flecha para atacar os outros. A água que eles lançam geralmente pode chegar a 30 metros, e sua força é igual à flecha brutal de um humano. Com essa habilidade única, eles não se tornaram uma tribo de escravos. Zhao Ai estava muito curioso sobre isso. Ele sentiu que este mundo era muito grande. Tamanha maravilha aparecer dessa forma para uma raça, era realmente muito interessante. Virando-se para Laura, Zhao Ai disse: "Então, e quanto ao caráter dessa tribo? Eles irão repentinamente se transformar em ladrões?" Laura sacudiu a cabeça e sorriu. Sua disposição é amável. Eles pertencem à tribo dos porcos. Desde que você não os incomode, eles não tentarão arrebatar suas coisas. Eles são uma raça étnica muito hospitaleira e principalmente usam os argalis para viver. Zhao Ai sabia que um argali era uma besta mágica de primeiro nível e uma das muitas bestas mágicas do primeiro nível que os homens-fera criavam. A pele do argali podia ser usada para roupas, sua lã para cobertores, a carne para consumo e os ossos para armas. Pode-se dizer que a vida dos homens-fera não podia ser separada do argali. Para os humanos, era raro ver pessoas criando argali. Isso acontecia principalmente devido ao fato de que o argali se adaptou para viver nas pradarias. Se fossem criados em territórios humanos, então, eles ficariam doentes. Sendo assim, para os homens-fera o argali parecia a maior benção do deus besta. Zhao Ai assentiu: "Isso é bom então."
Vamos descansar por aqui hoje. Se eles precisarem, nós também vamos vender comida para eles. Certo, como as transações funcionam com os homens-fera? Laura sorriu. Não é difícil. Enquanto tivermos comida, eles tomarão a iniciativa e virão até nós. Geralmente, eles usam bestas mágicas como moeda de troca e não usam dinheiro como um meio para as transações. Apenas aquelas grandes tribos de guerra podem usar dinheiro em transações e, portanto, também precisaremos trocar nossas bestas mágicas e transformá-las em dinheiro. Zhao Ai perguntou: quanto arroz de bambu precisaremos para trocar por um argali? Laura sorriu. 1/2 tonelada. 1/2 tonelada? Você está fazendo uma piada. Zhao Ai ficou surpreso com o que ouviu. O preço que Laura tinha declarado lhe causou surpresa. A razão para a surpresa de Zhao Ai era pelo fato de um único argali maduro poder crescer até 1,5 metros e pesar cerca de 400 quilogramas. Mesmo se fossem carregados nas costas de um argali, não seria um problema. Além disso, um argali poderia produzir 100 quilogramas de lã. Se eles fossem transportá-los de volta para o ducado de Purcell, um argali custaria cerca de 15 moedas de ouro, mesmo que só trouxesse seu cadáver. No entanto, 1/2 tonelada de arroz de bambu seria honestamente vendida por apenas 0,1 moeda de ouro. Isso era 15 vezes de lucro. Isso não era um pouco alto demais. Laura entendeu a surpresa de Zhao Ai. Ela sorriu fracamente e disse: pode parecer muito alto, mas não é tão alto quanto você pensa. É preciso lembrar que o transporte de mercadorias para a pradaria dos homens-fera é feito através do contrabando. O processo de contrabando significa subornar os militares nos postos de controle e faremos isso toda vez que chegarmos nos postos de controle, o que não é uma quantia pequena para gastar. Além disso, é fácil ser roubado aqui na pradaria dos homens-fera. Transportar 1/2 tonelada de arroz de bambu para a pradaria custaria cerca de 3 moedas de ouro. Transportar o argali de volta aumentaria sua renda, mas no continente, um argali custa 8 moedas do ouro. Isso não inclui as chances de ser roubado. Você tem que lembrar que os comerciantes aqui na pradaria dos homens-fera geralmente cooperam com uma grande tribo de guerra. Senão, eles seriam roubados. Com uma estimativa, um comerciante comum seria roubado entre 3 ou 4 de 10 vezes. Mesmo sem isso, o lucro que eles teriam de argali seriam apenas de 4 a 5 moedas de ouro. Isso já é muito bom. Zhao Ai assentiu. Ele entendeu seus pontos. Como os custos eram altos, o preço naturalmente subia. Se o custo fosse muito baixo, as pessoas não fariam esse tipo de negócio. No final, quem mais sofreria não seriam os humanos, mas sim os homens-fera. Eles não se sairiam bem se isso acontecesse. Zhao Ai se virou para Laura e perguntou: quanto você acha que devemos pagar se trocarmos com eles? Laura sorriu e disse: 1 tonelada por argali. Zhao Ai assentiu. Ele não precisava se preocupar com os altos custos que os outros mercadores experimentavam, pois ele produzia o seu arroz de bambu dentro do espaço. Além disso, ele também poderia colocar o argali dentro do rancho espacial ou apenas armazená-lo dentro do armazém espacial. Ele não precisava arranjar nada nem subornar ninguém. Com isso, ele quase não tinha nenhum custo extra para pagar. 1 tonelada de arroz de bambu por argali ainda significaria que ele ganharia dinheiro. Além disso, 1 tonelada de arroz de bambu na pradaria dos homens-fera não teria muito impacto sobre os preços, uma vez que ainda era uma taxa razoável. Nier e Meg permaneceram um passo atrás e ouviram os dois enquanto discutiam. Meg não se sentiu mal com isso, desde que pudesse cuidar de Zhao Ai. Antes os assuntos comerciais eram todos feitos por Zhao Ai de qualquer maneira. Assim sendo, ela não sentiu nenhum ciúme. Para os espectadores, ela e Laura seriam consideradas rivais. Porém, na visão de Meg, não era assim. Ela não queria lutar com Laura por nada. Meg só queria estar ao lado de Zhao Ai. Além disso, o ponto forte de Laura nos negócios era um talento inato com o qual Meg não conseguia se comparar. Meg já havia resolvido seus problemas sobre isso há muito tempo. Portanto, ela não teria ciúmes de Laura. Se Laura fosse competente, ela ficaria feliz. Afinal, Laura agora representava a família Buda. Se ela fosse competente, a família Buda se tornaria mais forte. Foi isso que Meg mais desejou. Eles conversaram enquanto caminhavam. Em pouco tempo, eles chegaram diante da tenda. Assim que as pessoas na tenda os encontraram, 20 sombras correram na direção deles.
Um cachorro acompanhava cada uma das sombras. Quando as sombras se aproximavam de Zhao Ai, ficou perceptível que os 20 indivíduos eram soldados de cavalaria. O que fez Zhao Ai sorrir foi o fato de que suas montarias eram inesperadamente porcos. Sim, eles eram porcos. Com um corpo de cerca de 2 metros de comprimento e um peso de mais de meia tonelada, esses porcos tinham 2 dentes compridos em suas bocas. Então, os cavaleiros montados nos porcos fizeram Zhao Ai pensar em um homem, Zubaji. Eles realmente pareciam muito semelhantes. Como Zubaji, eles usavam roupas de pradaria. Os indivíduos tinham chapéus de pele na cabeça e vestiam roupas de couro. Eles tinham grandes cabeças de porco em cima de um pescoço grosso e áspero, e suas barrigas brancas estavam expostas ao exterior. Podia-se ver uma camada de cabelo preto em suas barrigas. Enquanto colocassem uma túnica e segurassem um rastelo, ficariam parecidos com Zubaji. Eles nem precisavam usar maquiagem. Zhao Ai queria sorrir, mas depois achou que não seria educado. Se ele ridicularizasse os homens fera e causasse um conflito, não seria legal de se olhar. Ele se absteve e lentamente acalmou seu humor. Ao lado daqueles cavaleiros com cabeça de porco e barriga grande, haviam vários cães. Esses cães eram muito especiais, pois tinham cerca de 1 metro de altura e tinham cabelos compridos. Eles correram muito rápido e não latiam aleatoriamente. Com 2 presas expostas sobre o lábio, eles não se pareciam com algo que alguém deveria mexer. Zhao Ai e os outros pararam imediatamente. Eles assumiram uma aparência calma e amigável. Com certeza, aqueles cavaleiros porcos desaceleraram. Zhao Ai descobriu agora que as armas daqueles cavaleiros porcos só podiam ser descritas como simples. Era uma grande cabeça de ovelha em um cabo de madeira. E algumas das armas nem usavam madeira, mas sim ossos de animais. Entretanto, Zhao Ai não ousou subestimar esse tipo de arma, pois a cabeça de uma ovelha era muito grande e parecia muito pesada. Se alguém fosse atingida por tal coisa, então isso quebraria os ossos e esmagaria os tendões. Agora, as pessoas da tribo Cabeça de Porco pararam a 50 metros na frente deles. Ambos os lados pararam, mas os cavaleiros deixaram seus cães se moverem e cercar os lados de Zhao Ai e dos outros. Os cães estavam olhando para eles. Um zumbido de aviso vinha do fundo de suas gargantas. Viver em Outro Mundo capítulo 234. Laura saiu rapidamente da carruagem depois de ver os poucos homens da tribo do porco de barriga grande e os cumprimentou rapidamente. Amigos companheiros da tribo do porco, nós somos uma família de mercantes humanos. Não somos pessoas maliciosas, então, por favor, permitam que seus fiéis cães voltem para o lado de seus mestres. Os homens da tribo do porco de barriga grande viram Laura parada ao lado do comboio. Um homem da tribo do porco que parecia ser o líder, ele rapidamente abaixou o martelo de crânio de ovelha no chão e devolveu a saudação de Laura. Querida empresária humana, por favor, perdoe nossa grosseria. Como você deve saber, aqui na pradaria devo garantir a segurança de minha tribo. Depois que ele disse essas palavras, ele gritou 2 vezes e mandou os fiéis cães voltarem para o lado deles. Laura estava fora da carruagem quando alguns homens da tribo do porco pularam de suas montarias e andaram na direção de Laura. Quando a distância entre os 2 lados diminuiu para apenas alguns metros de distância, Laura cumprimentou formalmente os homens da tribo do porco e disse: a presidente da Associação Empresarial da Taiwan, Laura, cumprimenta os bravos guerreiros da tribo do porco. O homem da tribo porco foi muito educado quando ele se curvou em direção a Laura, dizendo: a tribo do porco de barriga grande, e o chefe do bando martelo cabeça de carneiro, Spear, cumprimenta a bela senhorita Laura. O corpo de Spear tinha cerca de 2 metros de altura, o que fez com que Laura de 1,8 metros de altura parecesse uma criança. Porém, ele era muito educado, e a impressão de Zhao Ai sobre ele tornou-se subconscientemente mais favorável. Laura sorriu. Honorável chefe Spear, eu e meu comboio desejamos ficar em seu acampamento. Eu me pergunto se você nos permitirá ficar? Spear riu. Bela senhorita Laura, este assunto é algo que também desejamos com seriedade. Por favor, todos na carruagem, venham conosco para o nosso acampamento. Vou matar um bom argali e vou fazer um pouco de chá com a leite comis. Vamos entreter você com a melhor comida que temos. Laura sorriu e disse: obrigado, magnânimo chefe Spear. Chefe, por favor, vá primeiro.
Spear saudou Laura e virou a montaria para voltar correndo para o acampamento. Laura e os outros, no entanto, voltaram para a carruagem. Zhao Ai observou os distantes homens da tribo do porco antes de se virar para Laura. Será que eles realmente irão matar um Agali e esperarão por nós? Laura sorriu. Eles vão. Os homens fera aqui na pradaria recebem os mercantes calorosamente. Enquanto alguém não tiver nenhuma má intenção, eles serão muito hospitaleiros. Irmão Ai, tire alguns vegetais. Com relação a eles, não há presente melhor do que vegetais. Zhao Ai assentiu e tirou alguns vegetais para colocá-los nas carroças. Os vegetais vieram do espaço, então estavam todos tão frescos como se tivessem acabado de ser colhidos. Depois de fazer os preparativos, Laura e o comboio se moveram lentamente em direção ao bando Martelo Cabeça de Carneiro. Com relação ao nome estranho do bando Martelo Cabeça de Carneiro, Laura não ficou surpresa. Dentro da pradaria dos Homens Fera, haviam muitos nomes estranhos. Nem fale sobre o Martelo Cabeça de Carneiro, havia também um bando chamado Estrume de Carneiro. Laura não achava que isso era estranho. Eles não precisaram esperar muito tempo antes que vários Argalis saíssem do acampamento do bando. Estes Argalis eram aqueles que eles próprios criaram. Nas costas desses Argalis estavam crianças da tribo do porco de barriga grande. Todas as crianças tinham mais de 10 anos e usavam roupas de couro. Com suas barrigas grandes infantis e suas cabeças pequenas, elas pareciam adoráveis. As crianças correram para a carruagem de Laura. Eles olharam curiosamente para Laura e Zhao Ai, que usava seu robe mágico. Então a criança mais alta foi até a carruagem e disse cortesmente a Laura: "Honorável empresária, meu pai me pediu para guiar você." Evidentemente, esse era o filho de Spear. Laura sorriu e respondeu de imediato: "Adoráveis jovens guerreiros, por favor, mostrem o caminho." Talvez, porque Laura os chamou de jovens guerreiros, fez com que as pequenas crianças da tribo ficassem felizes. Essas crianças de barriga pequena caminhavam alegremente em frente à carruagem. Para os homens fera, guerreiros eram os mais importantes. Uma vez que eles fossem recomendados pela outra equipe e fossem chamados de guerreiros, isso os deixaria muito felizes. Este foi o primeiro contato de Laura com os homens fera, então ela tentou isso com as crianças. Parece que a ideia foi muito eficaz. Laura observou as crianças, depois se virou para Zhao Ai e disse: "Você pode tentar elogiá-los como guerreiros, mas não importa o quão bonitinhos eles sejam, você não pode tocar em suas cabeças. Se você fizer isso, eles ficarão irritados. Além disso, quando oferecerem a você comis para beber com eles, você não pode dizer não. Isso é considerado uma falta de educação para com o anfitrião. Além disso, se eles lhe derem um presente, então não importa o que, você deve aceitar. Caso contrário, o anfitrião vai pensar que você está olhando para ele." Zhao Ai assentiu. Essas foram coisas que poderiam ser consideradas tabu entre os homens fera. Sendo assim, eles devem naturalmente lembrar disso. Eles não queriam que qualquer pequena questão se transformasse em um grande conflito com os homens fera. Eles logo chegaram ao acampamento do bando Martelo Cabeça de Carneiro. Spear ficou esperando por eles. Ao lado de Spear haviam 3 jovens garotas da tribo do porco de barriga grande. Cada uma dessas jovens garotas levou uma tigela de comis. Esta foi a primeira vez que Zhao Ai viu uma garota da tribo do porco. Essas jovens garotas da tribo do porco tinham uma estatura que não era muito diferente da de Laura. Suas barrigas não eram salientes, mas seus corpos eram carnudos e usavam saias de couro. Embora elas tivessem cabeças de porco, quando comparadas a Spear, eram menores. Elas pareciam muito fofas, especialmente seus longos cabelos. O cabelo delas tinha alguns acessórios e, embora tivessem cabeças de porco, não pareciam nojentas. Laura assumiu a liderança quando saíram da carruagem e eles ficaram na frente de Spear. Spear sorriu e disse: "Bela senhorita, por favor, beba este comis como um símbolo de amizade entre você e o nosso bando Martelo Cabeça de Carneiro." Depois de um aceno de mão, aquelas 3 jovens garotas da tribo do porco imediatamente se adiantaram. Laura não ousou ser indelicada e imediatamente recebeu a tigela de comis da mão da garota. Ela bebeu um gole e depois derramou um pouco de comis no chão. Essa era uma das tradições especiais dos homens fera. Uma mulher deve beber um pouco do comis da tigela, e em seguida, levantar a tigela e derramá-la no chão. Por outro lado,
Um homem deve levantar a tigela com kumis e beber tudo. Depois de beber de 3 tigelas de kumis, o rosto de Laura parecia corado. Isso, para Zawai, a fez parecer linda. Spear e os outros homens da tribo do porco não entendiam como apreciar tal visão. Aos olhos deles, todas as mulheres humanas pareciam iguais. Embora Spear tivesse chamado Laura de bela senhorita, era apenas uma forma de cortesia. O Homem-Fera propôs um brinde para aqueles que mereciam respeito e podiam liderar. Outros não teriam tal acomodação. Portanto, Zawai não bebeu com isso que Spear tinha. Depois de beber, Laura se virou para Spear e disse: Honorável chefe, por favor, permita que meus servos estabeleçam tendas. Além disso, por favor, não prepare tanta comida, pois meus servos são todos mortos-vivos. Eles não precisam comer nada. Spear olhou boquiaberto e examinou os zumbis ao lado da carruagem. Logo ele descobriu que esses zumbis eram bem diferentes. No entanto, ele não se importou muito, desde que ele balançou a cabeça e disse: Tudo bem então. Bela senhorita, por favor. Laura se virou e olhou para Zawai, que então assentiu e acenou sua mão. Imediatamente depois, esses mortos-vivos começaram a construir seu próprio acampamento. Eles fizeram o acampamento perto do acampamento do bando Martelo Cabeça de Carneiro. Os mortos-vivos que Zawai tinha trazido eram os que haviam sido originalmente conduzidos por Alodia. O próprio Alodia também estava entre os mortos-vivos. Dentre os membros desse grupo de Alodia que morreram, a maioria deles eram cocheiros e servos comuns de comboio. Eles não estavam familiarizados com a construção de um acampamento, então sob a ordem de Zawai eles tiveram um bom tempo. Spear viu Zawai acenar com a mão. Para ser honesto, Spear não teve uma primeira impressão favorável de Zawai. Como Zawai usava um robe de magia negra, ele sentiu que Zawai exalava uma aura sombria, o que tornava Zawai desagradável. Neste momento, vários mortos-vivos trouxeram algumas pilhas de vegetais frescos. Laura sorriu para Spear e disse: Honorável chefe, por favor, aceite o meu pequeno presente. Spear não foi educado quando ele sorriu e disse para Laura: Obrigado, bela e generosa senhorita. Esses vegetais, para nós, são muito caros. Por favor, venha à minha tenda. Minha esposa fez chá com a leite perfumado. Laura não foi educada enquanto caminhava em direção à maior tenda no meio do acampamento com Spear. Os vegetais, por outro lado, foram recebidos por Spear. Zawai queria rir. Esses vegetais eram apenas vegetais comuns e não valia muito. Ele sabia que os homens-fera que viviam na pradaria, sem mencionar as pastagens que ocupavam a terra, eram inaptos para plantar vegetais. Assim sendo, os vegetais eram trazidos principalmente por mercadores humanos. Como eles não podiam preservá-los bem, eles não seriam capazes de ver vegetais durante todo o ano. Às vezes, se eles tivessem sorte, eles seriam capazes de desenterrar algumas ervas selvagens na pradaria. Dessa forma, esses produtos se tornaram um alimento raro para eles. Laura lhes deu muitos vegetais. Com relação a Spear, isso foi realmente precioso. Portanto, seu respeito por Laura aumentou muito. Spear levou o grupo de pessoas para uma tenda. Dentro da tenda, mulheres da tribo do porco usavam mantos forrados de pele enquanto se movimentavam ocupadas. Quando as duas mulheres viram Spear, elas cumprimentaram o grupo apressadamente. Zawai e os outros também devolveram a saudação e examinaram cuidadosamente a tenda. Havia um pilar no meio da tenda que sustentava o telhado. As paredes eram feitas com pele de animais e cobertores de lã que eram cercados de madeira e ossos de animais para ajudar a manter o calor no interior. O chão estava coberto com tapetes. Perto do centro da tenda tinha um buraco onde havia uma chama acesa. Em cima, tinha uma panela de cobre que estava sendo aquecida. O aroma do chá com a leite saiu da panela. Spear pediu que seus visitantes se sentassem. Cada um dos visitantes recebeu uma tigela de chá com a leite quente. Zawai e os outros beberam um pouco e descobriram que na verdade era muito perfumado. O chá não parecia ser o mesmo tipo de chá que Zawai conhecia, mas era de uma planta que ele não conhecia. O sabor não era o mesmo das folhas de chá, mas o chá com a leite estava delicioso. Não havia nenhum cheiro de peixe, então parecia que algo havia sido adicionado a ele. Tinha um sabor ligeiramente salgado e um aroma espesso. Era suave e tinha um ótimo sabor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.